Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Esse vídeo vai direcionado para a minha turma do primeiro ano da Escola Padre Rocha. Um salve aí para toda a turma. A gente vai revisar o conteúdo desse bimestre para a nossa verificação bimestral. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver o início de função. Isso, exatamente. Vamos estudar as funções. O que é que a gente vai estudar nessa aula? Vai estudar produto cartesiano, relação ou função, domínio contra domínio e imagem e resolver alguns exercícios para fixar bem essa parte teórica. Então vamos lá, sem perder tempo, para a nossa primeira parte da matéria. A gente vai iniciar pelo produto cartesiano. Então o que é que você tem que entender o que é produto cartesiano? No primeiro bimestre a gente teve uma boa parte teórica de conjuntos. Então a gente vai incluir conjuntos nesse segmento, nessa parte da matéria. Então a gente precisa bastante entender ou relembrar uma parte de conjuntos. Então o que é um produto cartesiano? Então eu coloquei aqui a definição para você ir fixando. Sejam A e B conjuntos não vazios. Chama-se produto cartesiano de A por B e indica-se por A, x, B. A gente tem como A vezes B, mas você faz a leitura como A cartesiano B. O que é A cartesiano B? É o que? É o conjunto cujos elementos são todos os pares ordenados. Pares ordenados, você lembra o quê? Quando começou a estudar equações, sistema de equações, você estudou justamente o quê? Pares ordenados. Ou seja, o x aqui no caso, ele vai pertencer ao primeiro conjunto, que é A. Vai pertencer, né? O y vai pertencer justamente ao segundo conjunto, que é o B. Então, par ordenado é nessa ordem. Por exemplo, se tu pegar aqui um 2 e 3 e tu pegar um 3 e 2, ele não representa os mesmos valores. Por quê? Porque aqui o 2 ele pertence ao conjunto A e o 3 pertence ao conjunto B. Aqui já é o contrário. O 3 ele não pertence ao conjunto B, ele pertence quem? Ao conjunto A, porque x pertence a A e y pertence a B. Então tem que distinguir bem, por isso que o nome é par ordenado. Tem que ser nessa ordem. Se você inverter a ordem, você vai criar um outro par. Bacana? Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Represente no plano cartesiano o produto cartesiano entre A e B. Bacana? Quando ele te dá aqui o conjunto A, o conjunto 1, 2 e 3 e B, 0 e 4. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai representar o A do jeito que está aqui, ó, pertencente a A. E o Y vai pertencer aqui conjunto B. Então a gente vai desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Plano cartesiano X, né, na horizontal, e o Y na vertical. Então o X vai ser elementos de qual conjunto? Ó? Se X pertence a A, vai ser 1, 2 e 3. E o B vai ser justamente os valores para Y, 0 e 4. Então vamos localizar aqui 1, 2 e 3. Então vamos colocar aqui, tentar fazer uma construção simétrica. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. E professor, por que é que você colocou no X? Justamente porque X pertence a quem? A A. Agora vamos colocar esses valores aqui. 0, né? O 0 é justamente onde? Na origem. E o 4? Vamos colocar aqui simétrico. 2, 3, 4. Aqui 4. Então a gente vai fazer o produto cartesiano dele. Como assim? Você vai pegar o 1 e vai fazer par ordenado com quem? Com o 0. Então vai ser exatamente em cima de qual deles? Isso mesmo, vai ficar em cima do 1. O próximo, 1 vai fazer par ordenado com quem? Com o 4. Então você vai lá 1 e liga o 4. Pronto. Que par ordenado é esse? 1 e 4. Então vamos colocar aqui os pares ordenados. 0. Ó, par ordenado. Primeiro x, depois o y. E esse par ordenado? Primeiro x, que é 1, depois o y. 1 e 4. Bacana? Agora a gente vai fazer o 2 com 0. Aqui, isso. Então, qual é esse par ordenado? 2 e 0. Bacana? E o 2 com o 4. É como se tu fizesse o chuveirinho. Ó. 1 com 0. 1 com 4. E agora? O 2 com 0 a gente já fez e o 2 com o 4. Então a gente vai levar o 2 ó, paralelo ao y e a gente puxa aqui o 4 paralelo ao x. E do encontro é justamente o quê?
o par ordenado. Que par ordenado é esse? 2 e 4. Simplesmente isso. O próximo, 3 e 0. 3 e 0 fica em cima do 3. Então está aqui o par ordenado 3 e 0. E você faz o paralelo ao y e faz o paralelo ao x. Isso, pronto. Então que ponto é esse? 3 e 4. Ele tem coordenadas, né? 3 e 4 nessa ordem. Bacana? Só isso. Ele só pediu para tu representar no plano cartesiano. Vamos fazer o produto cartesiano aqui. Como é que ficaria? A cartesiano B, a gente coloca dentro de chave, por quê? Porque é um conjunto. Então lembra que a representação de um conjunto pode ser feita através de chaves, né? Então vamos colocar esses valores, ó, 1 e 0, dentro do parênteses, porque são pares ordenados. 2 e 0. Quem mais? 3 e 0. 1 e 4. 2 e 4. E 3 e 4. Está aí o teu produto cartesiano. Outro detalhe importante é você perceber, aqui tem quantos elementos no conjunto A? Tem 3 elementos. E no conjunto B? Tem apenas 2. Então, qual será o número de elementos desse produto cartesiano? É só você fazer a quantidade. Ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você percebeu que você vai obter 6 subconjuntos, né? A gente vai obter esses 6 subconjuntos que é parte de um conjunto. Então a gente tem esse produto cartesiano. Bacana? Então vamos adiante. Agora a gente vai estudar a relação. A gente colocou também a definição de relação para você fixar bem. Dados dois conjuntos A e B, chama-se relação R de A em B, todo subconjunto do produto cartesiano de A por B. Como eu comentei no slide passado. Justamente o que? Tu tinha aquele produto cartesiano de A por B. Vamos pegar, se tu pegar 2 pontos ali, esses 2 pontos, eles podem formar um subconjunto daquele conjunto A cartesiano B? Perfeitamente. Então, se ele pode formar subconjuntos, então ele é justamente o que? Uma relação. Você estabeleceu uma relação. Um produto cartesiano é uma relação? Também é uma relação. Então vamos aqui ao nosso exemplo, para você fixar essa parte. Dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, você percebe que tem 6 elementos. E B, 0, 1, 2, 3 e 4, você percebe que tem 5 elementos. Determinar em diagramas de flechas. E a relação de A em B, dada por... Olha a relação que ele está te pedindo. Ele está fixando uma fórmula, ou seja, é uma lei de formação daquela relação. Bacana? Então pronto, ele está dizendo que o primeiro tem que ser no par ordenado x e a outra coordenada, a segunda y, e pertence a esse produto cartesiano. Então aquele produto cartesiano que a gente trabalhou é como se fosse o teu universo. E se tu pegar um subconjunto dele, vai ser uma parte, vai ser apenas algumas relações trabalhadas dentro daquele teu universo que é o produto cartesiano. Tranquilo? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos desenhar as flechas, né? O diagrama de flechas. A gente vai colocar o conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Fechou? Agora a gente vai colocar o conjunto B. Então o conjunto B tem 0, 1, 2, 3, 4. Se tu for fazer o produto cartesiano aqui, vai dar justamente quantos pares ordenados? Como eu comentei anteriormente, tem 6 vezes 5, daria 30. Né? 6 vezes 5 daria 30 pares ordenados. Mas ele não está te pedindo todos os pares ordenados. Ele quer só os que são condizentes com essa fórmula. Então, y é igual a 2x. Então, vamos lá. Eu vou substituir quem? No lugar do x, eu vou colocar os valores do conjunto A. Basicamente isso. Vamos lá. Para x igual. Vamos começar pelo menos 2. A gente substitui. Então, y vai ser igual a 2 vezes menos 2, que vai dar exatamente menos 4. Tranquilo? Você observa lá. O menos 2 tem algum elemento ligando a ele aqui? Que dê justamente menos 4.
Você percebe que não. Então, não tem relação entre esse menos 2 com algum elemento do conjunto B. Vamos para o nosso próximo. Para x igual, a gente tem 6, né? Menos 1, a gente substitui. Y é igual a 2 vezes menos 1, que dá 2, mais com menos dá menos, fica menos 2, tranquilo? Agora você percebe, a gente tem justamente o quê? A gente tem um menos 1 aqui? Tem. Mas a gente tem menos 2 no conjunto B? Não. Então, não tem relação com esse elemento. Então, a gente vai para o próximo. Para x igual a 0. Vamos lá. A gente substitui. Y vai ser 2 vezes 0. Então, vai dar 0. E aí? O 0 ele tem alguma relação com o elemento lá do outro conjunto? Exatamente. Ó. Ele já tem uma relação. Vamos para o próximo. Para x igual a 1. Então, y será 2 vezes 1, que é justamente 2. Então, quando x for 1, quanto é que vai ser o y? Vai ser 2. Tem alguma relação? Tem. Então, a gente coloca aqui a nossa relação, a nossa flecha. A gente está quase terminando. Para x igual a 2, o que é que a gente tem? O y vale quanto? 2 vezes 2, que dá exatamente 4. E aí? A gente tem um 2 aqui e tem um 4 no conjunto de chegada lá. Então, no conjunto de partida tem um 2 e no conjunto de chegada tem um 4. Então, estabelecemos uma relação. Tranquilo? E para terminar, para x igual a 3, o y vai ser 2 vezes 3, que você obtém 6. E aí? Tem algum 6 aqui no conjunto de chegada, então não tem relação com esse elemento. Tranquilo? Pronto. Agora a gente vai para a definição de função. Primeiro a gente tinha que passar por relação. Você tinha que entender o que é uma relação. Porque a partir daí a gente vê a definição de função. Novamente, ó, sejam A e B conjuntos não vazios. Uma relação, olha aqui. Olha a palavrinha mágica aqui, relação. F de A em B é função. Agora a gente vai para a nossa execução da função. Se, somente se, todo elemento de A estiver associado através daquela função com apenas um elemento de B. Tranquilo? Então, um elemento do conjunto de partida, ele tem que estar relacionado com apenas um elemento no conjunto de chegada. E ele tem que estar relacionado? Sim. Você viu no exemplo anterior que tem alguns elementos lá no conjunto de partida que não tem relação no conjunto de chegada. Então, naquele caso, não é função. Então, todo elemento do conjunto de partida tem que ter apenas um elemento no conjunto de chegada. Bacana? Então, a gente pode indicar isso aqui como F. A gente coloca os dois pontos. A flecha B. Quer dizer o quê? Para indicar que F é uma função de A em B. Então, o conjunto de partida é o A e o conjunto de chegada é o B. Vamos aqui para o nosso exemplo. Verifique quais relações a seguir representam funções. Então, vamos ver a nossa primeira relação. Isso aqui é uma relação entre dois conjuntos? Sim. Você está vendo que um conjunto A está se relacionando com o conjunto B. O elemento 0 está se relacionando com 2 no conjunto B. O 0 se relaciona com 3 no conjunto B e assim por diante. E o que é que você já percebe aqui? Que o 0 está se relacionando com apenas um elemento aqui no conjunto B? Não. Então, isso aqui não é função. Isso é uma relação entre esses dois conjuntos. Mas não é função. Tranquilo? Apesar de que o 0 tem relação com o conjunto B e o 4 tem relação com o conjunto B. Mas ela tem que ser única e exclusiva. Tranquilo? Pronto. E agora, a gente percebe aqui que o 0 ele tem um único elemento ligado a ele no conjunto B? Sim. O 2 ele tem um único elemento ligado a ele? 2. E o 4 tem um único elemento ligando? Sim. Mas você percebe aqui que tem dois elementos que não têm ligação. Isso é uma relação entre A e B? Sim, isso é uma relação. É uma relação, mas não é função.
Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Agora a gente percebe aqui que é de A em B novamente. O menos 2, ele tem um único elemento ligado a ele? Tem, 16. O 2, ele tem um único elemento ligado a ele? Sim. Ananias, o 16, ele está sendo ligado em dois elementos aqui, mas não tem problema. O que importa é o conjunto de partida, todos os elementos dele, ter um único elemento ligado a ele no conjunto B. Bacana? O menos 1 tem ligação? O 0 é única? Sim. O 1 é único a ligação? O 2 é único? Sim. Todos os elementos têm relação com o conjunto B? E essa relação, ela é única? Sim. Então, isso é uma relação? Sim. Mas além de ser relação, é que tipo de relação? É uma função. Então, você percebeu aqui o seguinte. O que foi que você percebeu? Que todos os três são relação. Não é isso? Mas apenas um foi função. Então, toda função é uma relação obrigatoriamente, mas nem toda relação é uma função. Tranquilo? Vamos adiante. Então, com isso, a gente já vai resolver o nosso primeiro exercício. Tá certo? Tranquilo? A gente vê aqui que dados A, ou seja, ele deu dois conjuntos para ti, ó. Conjunto A, 0, 1, 2, 3 e o conjunto B, menos 1, 0 e 1. E a correspondência entre A e B é dada por essa fórmula, y é igual a x menos 2, com x pertencente a A e y pertencente a B. Faça um diagrama e diga se a relação que você vai estabelecer é ou não é função. Vamos lá? Bom, então a gente vai colocar os valores, né? Vamos colocar no nosso diagrama o conjunto de partida que é o A. 0, 1, 2, 3. Bacana. Agora vamos lá para o nosso conjunto de chegada, o B. Vamos lá para o nosso B. Menos 1, 0 e 1. Tranquilo isso? Pronto. Agora a gente vai estabelecer as relações e verificar posteriormente se é ou não é função. Tranquilo? Vamos lá. Qual é o primeiro valor para x? A gente vai adotar esse x e ele tem que dar um determinado quê? Y, que estaria nesse conjunto. Então vamos observar isso. Para x igual. Qual é o primeiro valor? Vamos lá, o 0. Então o que é que você vai fazer? Y é igual a x menos 2. Quanto é o x? 0 menos 2 vai dar justamente o quê? Menos 2. Aí você já percebe o quê? O 0 ele não vai ter nenhum elemento para ligar ele no conjunto B. Tranquilo? Então ele fica sem ligação. Então você já percebe que não vai ser função, né? Porque o 0 teria que ter o quê? Algum elemento ligado a ele no conjunto de chegada. Mas vamos continuar. Para x igual a 1, o y é igual a x menos 2. Ou seja, 1 menos 2, que é igual a menos 1. E agora, o x, quando vale 1, a gente tem justamente lá o conjunto de chegada, que é menos 1. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Para x igual a 2, você vai perceber lá, ó, já fiz a ligação, que o y vai ser 2 menos 2, que vai ser igual a 0. E para x igual a 3, o que é que você tem? Que o y é 3 menos 2, que vai dar 1. Vai ter ligação? Sim, né? Tem ligação? Tranquilo, não tem? Então vamos lá. Então ele tem ligação, 3 e 1. E aí eu te pergunto, isso é função? Sim ou não? O que é que você acha? Claro que não, né? Você vê que o 0 ele não tem um valor associado a ele no conjunto A. Bacana? Pronto. Então agora a gente pode o quê? Exatamente, resolver mais um exercício. A gente já tem um subsídio maior para resolver um outro exercício. Vamos lá. Lá na questão passada já tinha te dado a fórmula. Aqui você percebe que não tem nenhuma fórmula dada, só no início do enunciado. Tranquilo? Então vamos lá. Então tem que ler com atenção, anotando os dados ou grifando as partes mais importantes para a gente tentar formalizar, né? Formalizar, obter uma fórmula de uma função ou de apenas uma relação. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa. Olha aí, parcela fixa de R$6. Entrou no táxi, você já paga R$6. Denominada bandeirada. Mais uma parcela variável de 90 centavos por quilômetro rodado. Determine
a função que representa o preço P, olha aí, a função, ele já está te determinando que isso é uma função de uma corrida em função de x quilômetros rodados. Então, x é o número de quilômetros rodados e P é o preço. Então, quando tu entra no táxi, tu vai pagar que preço? O preço vai ser exatamente o quê? Tu já paga de imediato quanto? R$6. De cara, tu já paga esses R$6. E ele fala bem aqui, ó, mais uma parcela. E que parcela vai ser essa? Vai ser variável. Variável por quê? Porque tem uma incógnita, tem uma letra. E ela vai variando conforme o número de quilômetros que você rodar. Então, a cada quilômetro você vai pagar quanto? 90 centavos. Então, você acabou de estabelecer a lei de formação dessa função do preço do táxi. O preço do táxi aqui está em função de quê? Do número de quilômetros rodados. Se você rodar mais quilômetros, você vai pagar mais lá no final. Se você rodar menos quilômetros, você vai pagar menos, não é assim? Pronto. Então, vamos aplicar aqui no item B. O item B está te pedindo o quê? O preço de uma corrida de 12 km. Aí a pergunta cabe a você. O 12 km, ele representa quem? O P ou o X? O que é que você acha? 12 km é preço ou é distância? 12 km é distância. Então, no lugar do X, você vai substituir quem? A distância. Então, exatamente isso. Então, para X, né? Para X igual a 12, a gente substitui, ó. P vai ser R$6, posso escrever só 6, mais 0,90 vezes X, que é quanto? 12, ó. No lugar do X, a gente substitui por 12. Então, vamos fazer os cálculos. P igual a 6, mais 0,9 vezes 12. Lembra que 9 vezes 12 dá exatamente quanto? Né? Dá 108. Só que tu tem duas casas aqui após a vírgula, não é isso? Então, aqui vai ficar o quê? 10,8, não é isso? 10,8 ou 10,80. Tanto faz você botar esse zero ou não. Mas como a gente está trabalhando com dinheiro, reais, centavos, a gente usa duas casas de decimais. Então, aqui a gente pode concluir o quê? Que o preço será exatamente o quê? 6 mais 10,80, que vai dar R$16,80. Então, se você entrar nesse táxi que paga uma bandeirada a R$6 e percorrer 12 km nele, você vai pagar ao final da corrida R$16,80. Tranquilo até aqui? Agora vamos para o seguinte, para o item C. A distância percorrida, olha aqui. O que é isso, distância percorrida? Você lembra que é o X por um passageiro que pagou quanto? Olha aí, pagou esse valor, R$96. Agora é o contrário. Aqui ele te deu o X para achar o P. E agora ele quer o X e te deu o P. Usa a mesma fórmula, só que a gente, no lugar do X, a gente substitui o P, né? O P vai ser 96. Então, a mesma fórmula. Então, para P igual a 96, o que é que a gente vai ter? 96, ó, essa fórmula é igual a 6 mais 0,90x. É uma equação básica, né? O 6 está somando, passa subtraindo. Então, fica 96 menos 6 igual a 0,90x. Ou seja, 90, né, que é 96, menos 6 é 0,90x. Igual, não é isso? Pronto. O 0,90 não é o coeficiente do x, ele está multiplicando. Joga para cá, dividindo. Então, é isso que a gente vai fazer. O x ele vai ser 90, que ele já estava, dividido por quanto? 0,90. Aqui você pode cortar o zero, né, no caso. Quando eu falo cortar o zero, a gente vai multiplicar por 100, né? Então, fica 900 dividido por 9. Ou seja, quer dizer que esse passageiro rodou 100 km. Então, rodou 100 km. Após rodar 100 km, ele pagou esse valor de R$96. Tranquilo? Vamos lá, dar prosseguimento. Pronto, agora a gente vai definir o que é o domínio, o que é o contradomínio e o que é a imagem. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente vai definir utilizando aqui o nosso exemplo. Dado os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e o conjunto B, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos considerar a função de A em B. Função de A em B.
que transforma x pertencente a A e y pertencente a B. Isso quer dizer o quê? Que o teu conjunto de partida das flechas vai ser o conjunto A. E as flechas vão chegar aonde? No conjunto B. Então, é exatamente isso. A gente vai colocar os valores, ó. Conjunto A, 0, 1, 2, 3. E o conjunto B, o conjunto de chegada, com todos esses valores. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Então, como é que a gente pode estabelecer aqui uma função entre eles? Por exemplo, se eu te pedir aqui, te disser que essa função de A em B, ela tem essa lei de formação aqui, ó. Vamos dizer 2x. Então, o que é que você vai fazer? Então, o primeiro passo que você deve fazer é estabelecer as relações. Como assim? Você vai pegar o conjunto de partida. Então, o f de 0, né? Porque no lugar do x tu bota 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, que vai dar exatamente 0. Então, quer dizer o quê? Que esse elemento ele vai ter relação com esse elemento. Tranquilo? Com 0. Vamos lá para o próximo. O f de 1, ele vai ser exatamente o quê? 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, o 1 aqui, ó, vai ter relação com o 2. O f de 2, ele vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, o 2, ele tem relação aqui com o 4. E o f de 3, ele vai ter uma relação de 2 vezes 3, que é 6. O f de 3 é 6. Aí eu te pergunto, isso é uma função? É. Você já sabe, ele disse que é uma função. Tranquilo? Mas você percebe o que aqui? Que existem elementos aqui que faltaram, ele não tem relação com B. Com A. Pode acontecer isso? Pode. Aí a gente vai estabelecer esses 3 conjuntos aqui. O domínio, você tem que lembrar sempre que o domínio, é todo o conjunto de partida. Ele completo. Então, todo o conjunto de partida. Quem é ele? O domínio. Isso, 0, 1, 2 e 3. Então, é todo o conjunto de partida. E quem é o contradomínio? Contradomínio. É todo o conjunto de chegada. Quem é o conjunto de chegada? Você vê que o conjunto de partida é todo o conjunto A. E o conjunto de chegada é o nosso contradomínio. Então, a gente coloca todos os valores. Ó, 0, 1, 2, mesmo não tendo ligação com A. 2, 3, 4, 5 e 6. Fechou? E tem agora uma novidade, que é o conjunto imagem. O que é imagem? Imagem lembra o que? É espelho. Ou seja, ele é o reflexo do teu domínio. Como assim? Qual é a imagem do 0? No caso, a imagem do 0 é 0. A imagem do 1 é 2. Qual é a imagem do 2? É 4. Não é isso? Qual é a imagem do 3? É 6. Então, exatamente isso. Conjunto imagem. Ele está onde? Ele está no conjunto de partida ou no conjunto de chegada? Ele está no conjunto de chegada. E ele tem que ter o quê? Ele tem que ser imagem de um elemento de domínio. Ou seja, ele tem que ter uma relação nessa função. Quem são eles? O 0, o 2, o 4 e o 6. Então, você percebe que o conjunto imagem ele é o quê? Ele é um subconjunto de quem? Do contradomínio. Tranquilo? Pronto. Então, com isso, a gente já vai para o nosso primeiro exercício desse assunto. O que é pedido? O diagrama de flechas abaixo representa a função de A em B. Então, ele está dizendo que é de A, que é o conjunto de partida, e chega no B, que é o conjunto de chegada, lógico. Então, o que é o A? Se ele está partindo do A, ele é o teu domínio. Quais são os elementos do domínio aqui no caso? Isso. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Tranquilo? E quem é o teu conjunto de chegada? É onde as flechas chegam. Só que é todo ele, não precisa ter relação com o A. Então, a gente vai representar todo esse conjunto de chegada, que é quem? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pronto. E a imagem é o subconjunto. Quem é a imagem?
A imagem é isso aqui, ó. Pronto, essa é a imagem. É o que? É o subconjunto do contradomínio, que tem relação com o domínio. Pronto, então a imagem, no caso, vai ser 4, 6, 8 e 10. Tranquilo, só isso. E o f de 3? O que quer dizer f de 3? Ó, você lembra que eu comentei até na questão anterior que tinha f de x, né? Vamos dizer aqui que uma determinada x elevado a 2 ou mais. O que importa é você entender o seguinte, que o f de x ele representa y, é a mesma coisa. Ou seja, o 3 aqui está no lugar de quem? Ó, compara, está no lugar do x. Então, qual o f de 3? É justamente quem? 6. Então, o f de 3 é 6. Então, a ligação com ele é o 6. Bacana? Pronto. Então, qual a imagem do 3? É 6. Bacana? Novamente, qual a imagem do 3? É o 6. Aí eu te pergunto, o 8, ele é a imagem de qual elemento? Não é a imagem de nenhum elemento. O 10, ele é a imagem de qual elemento? 5. O 4, ele é a imagem de qual elemento? 2. Aqui ele está te perguntando o valor de x para f de x igual a 4. Ele quer o x para a imagem sendo 4. Qual é a imagem de 4? 2. Então, o x aqui vai ser 2. Tranquilo? Tranquilinho? Continuando. A gente vai para mais um exercício. O que é que a gente tem aqui? Um fazendeiro estabelece o preço da saca de café em função da quantidade de sacas adquirida pelo comprador. Então, o preço da saca, P, ó, é como se fosse o teu f de x, o teu y. Usando a equação, P é igual a 50 mais 200 sobre x, em que P é o preço em dólares e x é o número de sacas vendidas. Agora vamos para o primeiro item. Quanto deverá pagar? Então, pagar é o que? P. Ele quer o P. Por saca, um comprador quer adquirir quantas sacas? 100 sacas. E 100 é o que? X. Então, pronto. É só substituir. Para x igual a 100, tu substitui. No lugar do x, tu coloca 100. Repete a fórmula. 200 sobre 100. Aí você corta aqui os zeros. Vai ficar 2 sobre 1. Então, P vai ser 50 mais 2, não é isso? Ou seja, o teu P vai ser 52. Então, quer dizer que se o comprador levar, adquirir, comprar 100 sacas, ele vai pagar unitariamente, vai pagar por cada uma delas 52 dólares. Agora vamos para o item B. Se um comprador pagou 54 dólares por saco, então você entende já que aqui ele te deu justamente o que? A quantidade te pediu o preço. Aqui já é o contrário. Ele está te dando o preço, que é quanto? 54. E está te pedindo quantas sacas? Quem é as sacas? X. Então a gente vai fazer para P igual a 54. Substitui. 54 é igual a 50 mais 200 sobre x. Pronto, a gente vai passar o 50 para cá. 54 menos 50 é igual a 200 sobre x. Vamos continuar aqui. 54 menos 50 dá exatamente 4. É igual a 200 sobre x. Multiplica em x, Você vai ter que x é igual a 200 dividido por 4. Ou seja, 200 dividido por 4 é 50. Então, quer dizer que no caso aqui, esse comprador ele levou 50 sacas. Ele paga um preço unitário de 54 reais. Não é que ele vai pagar no total 54 reais, não. 54 é por cada saca. Se ele perguntasse aqui qual o valor total a pagar, aí você ia multiplicar. Cada saca ele paga 54, 2 sacas, 108, 3 sacas e assim por diante, até 50 vezes 54. Tranquilo? Vamos lá para o nosso próximo exercício. Pronto, aqui. Uma função f de reais em reais. O que quer dizer isso? R em R. Quer dizer que o teu domínio é real, é qualquer valor real. E o contradomínio é
qualquer valor real também. E aqui a gente já inclui até a nossa imagem, né? Claro, porque a imagem, ela é o quê? Ela é um subconjunto do contradomínio. Então, se o teu contradomínio é real, então, logicamente, a tua imagem que tu vai trabalhar seria, no máximo, real, um valor real. Tranquilo? É definida por f de x, olha, te dá a lei de formação da função, em que a e b são constantes reais. Determine os números reais a e b, sabendo que o f de 2 é igual a 16. Tranquilo, ó. F de 2 é igual a 16. E ele está te dizendo também que o f de menos 1 é igual a 7. A gente vai apenas substituir na fórmula. O f de x, ó, no lugar do x tem quanto aqui? Ó? 2. E no lugar do f de x é 16. Pronto, a gente vai apenas substituir dessa forma. Então vamos lá. No lugar do x eu coloco 2. Ó. Fica a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2. E é igual a quanto? Ó, 16. Vamos organizar isso aqui. 2 ao quadrado, 4. Então fica 4a mais 2 vezes b, 2b igual a 16. Pronto. A gente deixa isso aqui guardado. Vamos para a nossa outra imagem, né, que ele te deu. F de menos 1 é igual a 7. Então agora, no lugar do x, eu não vou substituir mais por 2 como eu fiz aqui. Eu vou substituir por quanto? Pelo valor que está dentro do parênteses, que é menos 1. Então o que é que a gente obtém aqui? A vezes o quadrado de menos 1 mais b vezes menos 1 igual a, não é mais 16, agora é quanto a imagem? 7. Pronto. Então, isso quer dizer o quê? Que a imagem de 2 é 16 e a imagem de menos 1 é 7. Então, aqui vai ficar o quadrado de menos 1 é 1, então fica a. E menos 1 vezes b, só faz o jogo de sinal, fica menos b igual a 7. Então, eu tenho duas equações. Para a gente resolver duas equações com duas incógnitas, a gente monta o sistema. De imediato, eu vou dividir isso aqui por 2. Você vai perceber agora. Por que eu divido isso por 2? Porque ele vai ficar 2a mais b igual a 8. Ó. Pronto. Agora fica mais fácil a gente resolver usando o método da adição. Vamos lá. Vamos montar aqui a primeira, 2a mais b igual a 8, que é essa. E a segunda embaixo, a menos b igual a 7. A gente soma 2a mais a, 3a, mais b com menos b, corta, que dá 0. 8 mais 7, 15. Então, você vai obter que o a é 15 dividido por 3. Exatamente isso, 5. E agora, como é que a gente faz para achar o b? Pega uma delas e substitui. Você pode pegar qualquer uma das equações. Pode ser essa aqui, a de cima. Ó. A gente vai ter b é igual a 8 menos 2a. E quanto é o a? 5. Então, b vai ser 8 menos 10, porque 2 vezes 5 é 10. Então, b é igual a menos 2. Pronto. Você achou, né, encontrou, calculando o valor dessas constantes. O a vale 5 e o b vale menos 2. Tranquilo? Vamos lá para a nossa última questão, nosso último exercício, para fechar. Então, vamos lá. O que foi dado aqui? Uma função de reais em reais, domínio, contradomínio ou imagem, é tal que f de 3x é igual a 3f de x para todo número real x. Se f de 9 é igual a 27, ele está te pedindo o valor de f de 1. Então, nosso objetivo é chegar no f de 1. Então, o que é que a gente já observa aqui? Ó? Que f de 9, eu posso escrever esse f de 9 como sendo 3 vezes 3, sem problema. Ele dá quanto? 27. Vamos colocar esse f de 3x aqui embaixo. Ó. Dá para perceber que o x é quanto? O x é 3, né? Ele vai ser exatamente quanto? 3f de x, não é isso? Pronto, então você vai substituir. Então, quanto é f de 3 vezes 3, né? F de 3x, então no lugar do x tu bota 3. Então vai ser aqui, ó. Aqui vai ser justamente o quê? F de 9, que é 3 vezes 3, né? É exatamente o quê? 3f de x. Ou seja, no lugar do x, a gente viu que é 3. F de 3. Tranquilo? Pronto, agora a gente vai fazer o mesmo processo com o 1. Vamos lá. Eu posso dizer que o f de 3, eu posso dizer que é
3 vezes 1? Perfeitamente. Pronto. Agora o teu x vale quanto? O teu x vale 1, não é isso? Então vai ficar o quê? 3f de 1. Tranquilo? Beleza? Pronto. Então com isso a gente vai achar o f de 1. Como que a gente vai achar o f de 1? A gente tem os valores. A gente tem um f de 9. O f de 9 vale quanto? 27. Então a gente vai substituir isso. Pronto. Então primeiro a gente vai fazer isso. O f de 9 é igual a quanto? A 27. E o f de 9 é quanto? 3f de 3. Então vamos substituir 3f de 3, ok? Que é igual a quanto? A 27. Então o f de 3 a gente já sabe que é 27 dividido, né? Porque tem 3 vezes, então ele passa dividindo, vai dar 9. Eu já sei que o f de 9 o f de 3 é 9. Agora, como é que a gente faz o outro? Tá aqui, ó. O f de 3 é quanto? 3f de 1. Pronto. E o f de 3 é 9. Então 3f de 1. Tá multiplicando? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Passa dividindo. Então tá multiplicando, passa dividindo. Então o nosso objetivo não é achar o f de 1. Ele é 9 dividido por 3, que é justamente 3. Então quanto ao valor do f de 1, nessa função, com essas imagens dadas, é justamente 3. Bacana? E aí, gostou da nossa revisão? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui abaixo. Ou procura a gente aí pelo WhatsApp também para tirar as últimas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima!